Abra, por favor, ali no livro de Jó. Livro de Jó, no capítulo 42, o último capítulo do livro de Jó. Os últimos versículos, praticamente, do livro de Jó. Esse capítulo são 17 versículos, mas eu quero apenas compartilhar os 6 primeiros com você, para que a gente possa realmente receber do Senhor aquilo que Ele tem para as nossas vidas no dia de hoje. Jó capítulo 42, no versículo 1 diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? De fato, falei do que não entendia, coisas que me eram maravilhosas demais, e não compreendia. Ouve-me, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me desprezo e me arrependo no pó e na cinza. Amém, amados? Um texto realmente onde Jó, ele compreende e ele vive 2 processos na vida dele, chamado humilhação e arrependimento. E o que eu quero conversar com você nesse culto, nesse momento onde estamos ministrando a palavra do Senhor, e o tema da mensagem é as marcas de Cristo em nós. Amados, nós estamos vivendo realmente os últimos tempos que antecedem a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja. Esteja certo disso. O cenário já está preparado, está pronto. E nós realmente precisamos entender com o nosso coração, com a nossa mente, com o nosso espírito, com a nossa alma, o que realmente representa e quais são as marcas de Cristo em nós, no verdadeiro cristão que professa a palavra de Deus, que crê em Jesus e o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida. E aquele que realmente entregou a sua vida para Cristo é um filho de Deus. E todo filho carrega as marcas de um pai. Carrega as marcas daquele que realmente o criou. Carrega realmente as manias, carrega realmente até o modo de andar, o modo de falar. Você observa alguns filhos que realmente se parecem com seus pais, no jeito de andar, no jeito de se vestir, no jeito de pentear o cabelo, no jeito de caminhar, até muitas vezes no jeito de gesticular. E é isso realmente que nós, como igreja, precisamos entender, crer e fazer, apesar que muitas pessoas, por participarem de uma doutrina, de uma placa de igreja, elas têm o gesto, elas gesticulam, falam, pensam da maneira do profeta, do pastor, do apóstolo ou da placa daquela igreja, mas não. Se nós realmente cremos em Jesus e temos o Senhor como nosso Salvador, nós precisamos pegar e ter as marcas que Jesus realmente nos oferece pela tua palavra. Temos que ter o jeito de pensar de Jesus, temos que ter o jeito de andar de Jesus, temos que ter o jeito de andar de Jesus, sabe, de caminhar, de gesticular, de pensar. E também, queridos, se nós cremos nesse Senhor como Salvador de nossas vidas, nós precisamos ter essas marcas. Eu quero conversar sobre essas marcas, porque Jó foi o homem que carregou as marcas de Cristo. E como ele carregou as marcas de Cristo, ele obteve as marcas de Cristo através do sofrimento. O sofrimento promoveu em Jó as marcas do Senhor. O sofrimento promoveu. A Bíblia diz que, o texto está dizendo assim, que antes eu o conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Queridos, Jó aprendeu a ver ao Senhor e aprendeu a conhecer ao Senhor pelo sofrimento e através do sofrimento. Antes ele só ouvia, porque ele não havia passado por esse processo de sofrimento. O sofrimento realmente abre os nossos olhos para que nós possamos ver o Senhor. E através de estarmos vendo o Senhor, carregarmos estas marcas. Tem algumas traduções que diz: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Tem uma outra tradução que diz: meus ouvidos já tinham ouvidos a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Aqui em James ela diz assim: de fato, os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram.
Então Jó viu ao Senhor, essa ilustração que nos de ver ao Senhor, é lógico que a Bíblia diz que ninguém viu ao Senhor, mas ele percebeu, ele sentiu, ele andou, ele compreendeu, ele vivenciou através do sofrimento. Os olhos de Jó contemplaram a beleza do Senhor. E como que nós contemplamos a beleza do Senhor? Queridos, nós falarmos de um assunto como esse, diante de uma teologia da prosperidade, de uma teologia triunfalista, de uma teologia do coaching, é algo muito assim bizarro. Em realmente dizer que Jó viu a Deus, os olhos contemplaram a Deus através de uma vida de sofrimento, é algo bizarro nesse mundo que estamos vivendo e nessa teologia que o mundo carrega. É uma teologia do mundo mesmo, não é uma teologia de Deus, não é uma teologia da palavra, amém? Mas a tradução King James diz que ele contemplou, os olhos de Jó contemplaram, e a palavra contemplar, na origem dela, é admirar, é pensar sobre alguma coisa. E no meio do sofrimento que Jó teve, no meio das dificuldades e das circunstâncias, das crises, como estamos falando muito nesses últimos cultos aqui nesta casa, o Senhor, através do sofrimento de Jó, foi se revelando a ele. Foi se mostrando a ele, e mesmo quando Satanás agindo na vida de Jó, operando na vida de Jó, pela permissão de Deus, Jó não ficou sozinho. Jó começou realmente a contemplar e a admirar e a pensar sobre aquilo. É só você ler sobre a vida de Jó. A palavra contemplar é olhar com atenção, é considerar com admiração e amor. Jó estava contemplando e admirando e revelando o seu amor para com Deus, e Deus, através do sofrimento, revelando o seu amor para ele. A palavra contemplar é meditar, é olhar fixamente, é apreciar. Jó, queridos, é realmente um exemplo de pessoa que viveu uma vida de restituição do Senhor. Através do seu sofrimento, ele aprendeu a conhecer a Deus, ele aprendeu a se aprofundar cada vez mais em Deus, e é isso que nós estamos conversando nesses últimos meses, que a crise realmente é um tempo de uma grande oportunidade de nos aproximarmos cada vez mais do Senhor. Através das marcas, através das cicatrizes que o próprio Senhor deixou sobre ele, Jó carregou cicatrizes. E aquele que realmente tem uma vida andando pelo Senhor, carregando o Espírito, habitando dentro de vós, carregam as cicatrizes. Essas marcas, essas cicatrizes foram deixadas pelo Senhor sobre a vida de Jó. Vivendo a cada dia as situações de sofrimentos e angústias sobre a sua própria pele, querido. E eu tenho uma frase que os verdadeiros filhos de Deus não carregam medalhas, eles carregam cicatrizes. O Evangelho não é o Evangelho de te dar medalhas, o Evangelho é o Evangelho de te entregar cicatrizes. E Jó aprendeu, Jó viu, Jó contemplou, Jó conheceu mais a Deus através do sofrimento. E nós vemos uma teologia dizendo para você fazer campanha para parar de sofrer, sendo que o próprio sofrimento faz com que nós nos aproximemos cada vez mais do Senhor. Nós nos aprofundemos em conhecer e continuar conhecendo ao Senhor. O apóstolo Paulo diz lá em Gálatas capítulo 6, versículo 17, desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas, as cicatrizes do Senhor Jesus. Jó capítulo 19, versículo 25, eu vou ler bastante texto aqui com você, se você quiser marcar, e isso pode trazer algum sentido para a sua vida em algum momento, se te interessar, mas em Jó capítulo 19, versículo 25, a palavra diz, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. A tradução King James diz, contudo, eu sei que meu Redentor vive e que no fim se levantará para me defender e vindicar, ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. Olha como essa tradução vai um pouco mais a fundo. A palavra vindicar significa reclamar aquilo a que se tem direito ou de que se foi injustamente expoliado, exigir a restituição, o reconhecimento ou a legalidade de.
reivindicar. Jó está dizendo que a certeza que ele tem é a certeza de que o Redentor dele vive, a certeza de que se passarmos a caminhar pelos nossos sofrimentos, matando toda a vontade humana e pecaminosa, nós veremos a Deus. Ah, Jesus! O sofrimento faz, queridos, e nos ensina de que nós temos que matar a obra da nossa carne, nós temos que realmente matar toda a vontade humana e pecaminosa para nós vermos a Deus, porque a própria Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ele está dizendo que ele tem uma certeza de que o Redentor dele vive e de que um dia ele se levantará sobre a terra. Se você abrir a sua Bíblia comigo, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Por gentileza. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6, diz a palavra: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos, porém, esse tesouro, que tesouro? O Espírito Santo, em vasos de barro. Vaso de barro é um vaso frágil, que a qualquer momento pode quebrar. Para que a excelência do poder não seja nossa, mas seja de Deus. Verso 8. Em tudo, olha o que o versículo 8 está dizendo. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Se nós não morrermos para o pecado, se nós não morrermos para a nossa vontade, não há como a vida de Jesus se manifestar em nós. Versículo 11. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. O apóstolo está dizendo que eles estavam morrendo a cada dia para que eles pudessem trazer vida do Evangelho e das boas novas à igreja de Coríntios. Agora volta comigo um pouquinho em Romanos capítulo 8, versículo de 35 até o 39. Romanos capítulo 8, versículo 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Eu preciso realmente viver uma vida vindicando e realmente renunciando a minha vontade, mortificando a minha carne, para que eu possa viver a vida de Cristo, porque nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. E queridos, o versículo 6 do capítulo 42 de Jó diz assim: por isso me desprezo, ou me abomino, e me arrependo no pó e na cinza. Por isso me abomino, por isso me menosprezo, por isso me arrependo. E essa palavra arrependo é um arrependimento com sinceridade. É uma sinceridade. Arrependimento, queridos, precisa existir transparência.
se não há transparência, não há sinceridade, não houve arrependimento. Não houve arrependimento. E a primeira marca de Cristo em nós, a primeira marca que nós precisamos manifestar de Cristo em nós é arrependimento e humilhação. São as primeiras marcas que um verdadeiro filho de Deus deve manifestar em sua vida. Essa é a primeira marca: arrependimento e humilhação, sinceridade diante do Senhor. Em Jó capítulo 30, no versículo 18 e 19 diz: pela grandeza do meu mal está desfigurada a minha veste, que como a gola da minha túnica me cinge. Lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Na King James diz assim, o verso 18 e 19: em seu grande poder, Deus agarrou-me pela garganta com tanta violência. Você nunca leu esse texto, né? Que desfigurou toda a minha roupa, aperta-me com a própria gola da minha túnica, lança-me na lama e me vejo reduzido a pó e a cinza. Olha o processo de trabalhar de Deus. Deus precisou agir dessa maneira com Jó, para que Jó, através do sofrimento, pudesse ver, entender, compreender e desfrutar de quem era Deus. Então, queridos, o sofrimento faz com que nós desfrutemos da face, da santidade, do amor e da palavra de Deus para as nossas vidas. Eu sei que é uma mensagem que não vai ser muito amém, glória a Deus e aleluia. Que essa mensagem seja uma mensagem de conserto, porque o culto de quarta-feira, queridos, é um culto de alinhamento profético. É um culto de nós alinharmos o nosso coração ao coração de Deus, a nossa vontade à vontade de Deus, os nossos olhos aos olhos de Deus, e realmente abominando o pecado, matando a carne, para que a vida de Cristo se manifeste em nós. E ele diz: eu conhecia o Senhor de ouvir falar. Ele tá voltando para o capítulo 1. Ele conhecia o Senhor de ouvir falar. Amados, quando se ouve, não quer dizer que se vive. Ai! Quando se ouve, não quer dizer que se vive. É isso que Jó está dizendo. Para conhecer verdadeiramente, é necessário andar. E o nosso andar com Cristo é em meio à tribulação. O nosso andar com Cristo é em meio às lutas. O nosso andar com Cristo será em meio às crises, adversidades, tempestades, ventos contrários e adversos. Quando se ouve, não quer dizer que se vive. Para eu conhecer, eu preciso andar, passar muitas vezes pelo que Jó andou e passou. Não estou dizendo que você vai passar o que Jó passou, viver o que ele viveu. Mas é algo para nós entendermos que o sofrimento faz com que eu viva um conhecimento verdadeiro da palavra do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Amados, no capítulo 1, ali no versículo 9, você vê Satanás respondendo ao Senhor. Então, respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme a Jó a Deus debalde? Eu volto para King James de novo. Diante dessas palavras, Satanás contestou ao Senhor, questionando: será que Jó teme a Deus sem outras intenções? É isso que Satanás está dizendo. Porque Deus fala assim para Satanás: está vendo meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, desvia do mal. Aí Satanás fala assim: peraí, será que ele não tem outros interesses? Será que ele não tem outras intenções? Amados, para viver o que Jó viveu e passou em provações, em perdas e circunstâncias adversas e contrárias, somente suporta realmente quem tem uma vida andando na presença do Senhor. E eu repito, quem anda com Deus não tem medalhas. Quem anda com Deus tem cicatrizes. Aprendemos o evangelho errado, porque o verdadeiro evangelho, ele promove cicatriz. E através do arrependimento, através de uma entrega de vida a Cristo, eu deixo realmente de contemplar as coisas terrenas, externas e passageiras, e começo a contemplar as coisas eternas e sobrenaturais para a minha vida, para um futuro
de vida eterna com o Senhor. Na vida de Jó, queridos, tudo o que aconteceu em sua vida cooperou para o seu próprio bem, para o seu futuro. É só você ver que no final do capítulo 42, o Senhor devolveu a ele uma porção dobrada de tudo que ele tinha, mas ele precisou passar. E será que aquilo que nós estamos vivendo hoje, passando hoje, não é necessário? Não é necessário nós passarmos para nós colocarmos a nossa vidinha um pouco mais abaixo, nos humilharmos, nos arrependermos, porque essa é a primeira marca? Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E tem uma outra tradução que diz: estamos certos de que Deus age. Deus o quê? Age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos quais foram chamados conforme o seu plano. Deus está agindo em meio a tudo isso que você está passando. Você não está sozinho. Amados, vida com Deus necessitam de alguns princípios em sua palavra. A primeira marca é o arrependimento, a humilhação. A segunda marca é dependência. E a dependência para se viver uma unidade no Senhor. Porque quando eu me arrependo, quando eu me humilho, eu aprendo a viver em total dependência do Senhor, da sua palavra, do seu propósito, da sua presença. E a dependência, ela me faz viver uma vida de unidade. Então, a segunda marca é dependência para se viver em unidade. João 10:30, Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. João 17:11 diz assim: eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. O versículo 21 ao 23, o capítulo 17: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado, e eles como tens amado a mim. Dependência para se viver uma unidade. A terceira marca que eu vejo na palavra do Senhor, através da vida de Jó, e através de grandes outros homens da Bíblia Sagrada, é o crescimento para se viver um propósito. Eu carrego a marca do arrependimento, eu carrego a marca da humilhação, eu vivo uma vida de dependência, entro em unidade com o Pai, e quando eu entro em unidade com o Pai, eu começo a viver uma vida de crescimento para se viver um propósito. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de 6 a 9 diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então a terceira marca é crescimento para se viver o propósito do Senhor. A quarta marca de Cristo em nós, as marcas de Cristo, é o amadurecimento. Veja que é um processo. Veja que é algo que vai se progredindo quando realmente eu me arrependo, me humilho, eu vou realmente progredindo em Deus. Então a quarta marca que um filho de Deus carrega é uma marca de amadurecimento, e só desfruta quem amadurece. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10 diz: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Amadurecimento para você e eu desfrutarmos do que o Senhor tem para nós. E a quinta marca que eu vejo na palavra de Deus é humildade para reconhecer quem Ele é. O livro do profeta Sofonias, pouco falado, né? No capítulo 2, no versículo 3, fala sobre isso. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos, a palavra manso aqui é humildes da terra, que tem disposto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, ou seja, humildade.
Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Provérbios capítulo 15, versículo 33 diz: o temor do Senhor é instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Sabe por quê, queridos? Para que, ao final de tudo, nós sejamos marcados pelo Senhor e pela sua palavra. Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor é aquela que enriquece e não traz consigo as dores. As dores, amados, são causadas quando não se procede pela palavra, mas quando se procede, executa-se pela palavra, ela não acrescenta dor. Paulo realmente ele tinha as marcas de Cristo em sua vida, e ele passou por tudo que passou com excelência diante do Senhor. E mais 2 textos nós encerramos. Em Gálatas capítulo 6, versículo 14 diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E eu finalizo com as últimas palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, no capítulo 4 de 2 Timóteo, versículos 6 a 8. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida já está próximo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Essa é a 5ª marca que nós precisamos carregar, a humildade para reconhecer quem Ele é. Porque, queridos, se nós realmente entendermos e carregarmos essas marcas de Cristo em nós, nós não viveremos mais pelas circunstâncias, situações ou problemas e adversidades, mas viveremos pelo propósito eterno da palavra do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor e abençoar a sua vida por esta palavra. Essa mensagem ficará gravada, você pode depois assistir-la depois, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, porque, amados, nós estamos realmente tentando, nesta casa, pregar um evangelho para que nós possamos estar preparados para aquele grande dia a qual o Senhor arrebatará a sua igreja. Pai, eu quero te agradecer e te louvar, Senhor, por esse tempo tão precioso em que nos reunimos em tua presença. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua verdade. Que nós possamos realmente viver essas marcas e carregar essas marcas de Cristo em nós. E através do sofrimento nós aprendermos que o Senhor sempre está conosco, guardando, protegendo, livrando as nossas vidas, independentemente das circunstâncias que nós venhamos viver, passar ou enfrentar. Através do sofrimento, Jó, ele viu, reconheceu, contemplou o Senhor. E o Senhor realmente o ensinou. Porque, Pai, através do sofrimento, nós realmente nos humilhamos, nos arrependemos, carregamos essas marcas de crescimento, amadurecimento, para que possamos desfrutar do Senhor em cada um de nós, através da Tua palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê paz, que o amor do nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, tua casa e tua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, fiquem em paz, fiquem bem e até o próximo culto, em nome de Jesus. Deus abençoe.